Olá, alunos, meus queridos amigos. Hoje estamos mais uma vez aqui para falar de custeio previdenciário. Eu, primeiramente, quero agradecer todas as pessoas que assistiram a nossa primeira aula, que nós tratamos das noções iniciais, falamos dos princípios constitucionais, princípios da seguridade e conversamos também sobre os princípios que regem o custeio em si da Previdência. Fico muito feliz que posso contar com a presença de vocês hoje, excepcionalmente às 21 horas da noite. Por quê? Porque eu estou em Brasília, estamos em semana de julgamento no CARF, então eu não pude manter o nosso horário, que seria às 17 horas. Nas outras semanas, nós vamos manter sempre quarta-feira às 17 horas, com exceção, é claro, das semanas em que eu trabalho aqui em Brasília. Vocês podem ver pela janela, dá uma olhadinha lá, ó. Lá atrás está a esplanada dos ministérios, então pela janela já dá para ver que a gente está num lugar bem iluminado. Bem, queridos amigos, começamos na semana passada falando sobre as noções iniciais, e eu disse para vocês a importância de conhecer os princípios constitucionais, já que o direito previdenciário ele nasce dentro da Constituição. Professora, mas ele não nasceu lá em 1923 com a Lei Eloy Chaves? Claro. Nós tínhamos o primeiro resquício do que a gente pode dizer que era direito previdenciário para algumas classes, e ele vem cronologicamente tendo mudanças e sofrendo também algumas melhorias ao longo dos anos. Mas é na Constituição de 88 que ele realmente vai aparecer, que ele vai se tornar, vai ser alçado ao status de direito humano fundamental. Então, tem uma diferença enorme quando eu falo de um direito previdenciário regido pela Constituição Federal de 88 e quando eu comparo ele com os benefícios que nós tínhamos anteriormente. Mas para não perder o foco, hoje a nossa aula vai ser sobre segurados e empresas. Por quê? Falei para vocês que nós vamos fazer 6 encontros. E nesses 6 encontros, nós precisamos manter uma ordem para que vocês possam compreender um pouco dessa coisa complexa chamada custeio previdenciário. Deixa eu aproveitar e já mandar alguns abraços ali para o meu marido, Anderson Ramos. Estamos distantes aí por causa do trabalho, né? Reginaldo Coutinho, parabéns, Ana Paula, pelo seu trabalho. Obrigado, Reginaldo, um grande abraço. E, bem, o que então a gente precisa saber para falar de custeio? A gente tem que saber as pessoas que vão contribuir e como elas vão contribuir. Então, o que é importante ressaltar? 2 coisas. De acordo com o tipo de segurado que eu tenho, eu vou ter uma alíquota diferenciada, né, para cada tipo, para cada classificação, e também quem é o responsável por esse recolhimento. Então, vejam que hoje, dentro de todos os tópicos que nós vamos tratar, 2 coisas são fundamentais. Saber a classificação dos segurados, se esse recolhimento ele se dá a título do segurado ou a título de empresa, e sabendo que cada uma dessas classificações vai tratar, primeiro, de uma alíquota específica para aquela classe e quem é o responsável. E o responsável tributário é extremamente importante para nós. Por quê? Porque aí vai diferenciar como que eu vou comprovar, por exemplo, o tempo de contribuição de um determinado segurado. Ora, se ele é um segurado empregado, basta que ele comprove que ele exerceu o trabalho. Porque quem é o responsável tributário, o tomador dessa contribuição? Vai ser a empresa. Agora, se eu estou falando de um contribuinte individual, depende. Aí vai depender se esse contribuinte individual ele está trabalhando, prestando serviço para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Então, tudo isso é muito importante. Todos os detalhes são muito importantes. E, sendo assim, o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos relembrar os conceitos dos segurados da Previdência Social. Relembrar conceitos às vezes é um pouco chato, mas é muito necessário quando a gente depende totalmente desses conceitos para conseguir identificar 2 coisas. 2 coisas que eu falei no começo da aula e vou repetir. Alíquota e responsável tributário. O responsável tributário pode ser ele mesmo ou pode ser uma outra pessoa. Bem, então o que é importante para começar? O grupo de segurados da Previdência se divide em 2 grandes grupos, como vocês já sabem. O grupo do segurado obrigatório e o grupo dos segurados facultativos. Bem, o grupo dos segurados obrigatórios, eles se dividem em 5 categorias. Hoje eu fiz as minhas anotaçõezinhas aqui para falar para vocês. Essas categorias, então, elas são conhecidas, né? Quem trabalha com direito previdenciário lida com elas o tempo todo.
mas muitas vezes não se atenta para o fato de que o quanto esta categoria vai ter, vai influenciar o tipo de contribuição que é realizada. Bem, então veja só, nós estamos falando do segurado obrigatório, disse para vocês que ele tem 5 categorias. Quais são elas? Primeiro, segurados e empregados. Segundo, segurados domésticos. Terceiro, contribuintes individuais. Quarto, trabalhadores avulsos. Quinto, segurado especial. Nós já vamos ver cada uma dessas categorias. Bem, sempre foi assim a classificação. Então, por exemplo, chegar um cliente no meu escritório, só vão existir essas categorias? Foi sempre com esse nome? É dessa forma? Não, nem sempre foi assim. Essa classificação ela passou por modificações legislativas. Na época da Lopes, nós tínhamos 5 categorias, e a redação original da 8.212 e da 8.213 tinha 7, que dividiam de modo diferente os segurados obrigatórios. A Lei 9876 de 99 extinguiu a figura do empregado autônomo e do equiparado ao autônomo, de modo, então, que resta subdividido com essas 5 categorias que eu falei para vocês. Veja, vamos falar mais uma vez. A categoria do segurado obrigatório se divide em segurado empregado, segurado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Essas 5 categorias contribuem de forma diferente, comprovam o seu tempo de contribuição de forma diferenciada também. Isso quer dizer que é muito importante conhecer quem são essas pessoas. Bem, é só isso? Não. Nós temos um outro grupo, que é o grupo do segurado facultativo. Então, nós temos um grande grupo, que é o segurado obrigatório, e um grupo um pouco menor, que é o segurado facultativo. Qual que é a grande diferença entre obrigatório e facultativo? Bem, parece simples pelo próprio nome. Obrigatório é aquele que não escolhe. Ele compulsoriamente é obrigado a contribuir em razão da sua atividade. Ou seja, tem atividade que tem renda por causa da sua atividade, ele é um contribuinte obrigatório. Bem, se ele ofere renda e é um contribuinte obrigatório, logo, ele vai estar ligado a quem? Ao regime geral da Previdência Social. Mas espera aí, professora, você falou na aula passada que nós tínhamos 3 grupos. Nós temos os servidores públicos, nós temos os servidores públicos militares e nós temos o regime geral. Bem, é claro que nós estamos tratando aqui, eu disse para vocês desde o início, nós estaríamos tratando do regime geral. Então, se for segurado do regime próprio da Previdência, ou se for segurado do regime próprio militar, aí não entra na nossa explicação. Rita Nonato, boa noite. Márcia, boa noite também. Pode deixar que no final ainda vou dar uma passada para dar um oi para todo mundo que está escrevendo. Bem, então, nós estamos falando aqui de segurados. Eu disse para vocês que nós temos que saber fazer a identificação de quem são esses segurados. Maria do Socorro, querida, um grande beijo também, saudade de vocês. E eu falei para vocês que a gente tem que saber diferenciar por quê. Para quem está chegando agora, vamos esclarecer novamente. Por que eu preciso conhecer as classificações? Porque vai ter uma influência direta na contribuição previdenciária. Então, de acordo com o tipo de segurado que eu sou e com... Gabriela, eu estou tentando ler e falar ao mesmo tempo. Gabriela, um grande beijo também. De acordo com o tipo, a classificação de segurado que eu tenho vai ser alíquota de contribuição e responsável tributário. Quer dizer, então, que vai mudar o percentual sobre o qual eu recolho e vai mudar também a pessoa, a figura responsável por esse recolhimento. Bem, acho que essa parte já ficou bem clara. Agora vamos passar, então, a entender quem são, então, esses segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios, eles têm previsão na 8.212 e na 8.213, respectivamente no artigo 12 e no artigo 11 dessas referidas leis. O segurado empregado ele pode ser dividido de 2 formas diferentes, como aquele segurado que tem atividade no Brasil e como aquele segurado que tem atividade no exterior. Então, essa diferença também a gente vai verificar quando a gente olha as instruções normativas, quando a gente verifica as instruções da própria Receita Federal. Então, a gente consegue identificar uma série de diferentes tipos de segurado. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês vão observar que a lei foi muito criteriosa. Ela não deixou ninguém de fora. Então, quando ela abarca os exemplos das pessoas que são seguradas obrigatórias da Previdência, ela é extremamente específica.
ela cita um por um dessas pessoas, garantindo, né, que ninguém vai ficar de fora. Ou seja, trabalha, ofere renda, é contribuinte obrigatório. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, como empregado. Empregado urbano ou rural nos termos da legislação trabalhista. Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira. O servidor público ocupante de cargo em comissão. O servidor de Estado, Distrito Federal, bem como de autarquias e fundações, ocupante de cargo também em comissão, ou então que não esteja amparado por regime próprio. O escrevente, o auxiliar de contratos, o empregado de organismo oficial internacional que não esteja coberto por regime próprio. E assim vai. Agora, como empregado com atividade exercida no exterior, então, só para lembrar alguns exemplos aqui. O brasileiro estrangeiro domiciliado ou contratado no Brasil, mas para trabalhar como empregado no exterior. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, prestem atenção nesse detalhe, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior. O brasileiro civil que presta serviço à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado, e que não haja proibição legal para que ele possa se filiar naquele sistema local. Bem, então esses são só alguns exemplos para a gente lembrar que quando a gente fala de segurado empregado, não é uma receita de bolo tão simples, não é só aquele que está com a carteira assinada no Brasil. A gente tem várias pessoas que podem estar trabalhando no Brasil ou trabalhando também no exterior. Quem mais? A nossa segunda classificação da categoria do segurado empregado. Aqui é empregado doméstico. O que caracteriza o empregado doméstico que torna ele diferente do empregado com carteira assinada? É o simples fato dele trabalhar em residência? Não é. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui para prestar muita atenção que existe um caráter extremamente importante para eu conseguir diferenciar o segurado empregado quando ele é doméstico. Não basta trabalhar em residência. Ele precisa trabalhar sem a obtenção do quê? Lucro. Isso é extremamente importante. Então, olha como é que a nossa legislação, o artigo 12, inciso 2º, ela vai identificar esse profissional. Aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração à pessoa ou família, no âmbito residencial desta. E agora o detalhe. Em atividade sem fins lucrativos. Por que é importante citar isso? Porque, olha, se eu tenho, por exemplo, uma funcionária em casa, uma secretária do lar, mas por acaso eu também tenho lá uma sala em casa e eu atendo os clientes como advogada nessa sala. E essa minha empregada do lar, essa minha secretária do lar, ela também atende, serve o café, pega os documentos dessas pessoas. Nesse momento, ela deixa de ter um vínculo totalmente doméstico com o seu patrão. E isso vai ter inferência onde? Na contribuição previdenciária. Então, por isso que eu digo para vocês, tem que ter muito cuidado, porque esses pequenos detalhes em questão tributária fazem uma grande diferença. Um abraço também aqui para o Jesus, está me mandando boa noite, Ana, sucesso, minha amiga. Grande beijo, Jesus, querido professor lá de Catanduva. Um abração para você. B, que mais? Aí nós, então, já falamos duas coisas. Nós pegamos os segurados obrigatórios, nós vimos que eles se dividem em 5 classificações. Eu disse para vocês que nós temos nessa classificação de segurado obrigatório o segurado empregado, o segurado doméstico, e agora nós vamos para o terceiro. O terceiro é a categoria mais complexa dos segurados obrigatórios. Quem são eles? Os contribuintes individuais. Por que eu digo para vocês que ele é o mais complexo? Porque dificilmente a gente tem dúvida como faz a contribuição do segurado empregado. Dificilmente a gente tem dúvida como faz a contribuição do doméstico. Basta saber que ele não pode aferir lucro. Então, embora ele aufira renda, o trabalho dele não pode gerar lucro. Ele trabalha nas dependências de uma residência sem gerar lucro. O contribuinte individual tem uma série de peculiaridades
peculiaridades que precisam ser respeitadas. E essas, sim, vão ter uma inferência direta nas alíquotas e no responsável tributário. Quem são, então, esses segurados contribuintes individuais? Eu vou ler aqui para vocês também alguns exemplos para que vocês vejam que a legislação não deixou passar nada. Então, assim, tem dúvida, a pessoa não é empregada, a pessoa não é doméstica e não entra nas outras duas categorias, ela vai ser contribuinte individual na maioria das vezes. Então, é a categoria mais ampla que nós temos e, além de ser a mais ampla, com certeza é a mais complexa. Vamos ver quem são, então? Olha, é pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira em caráter permanente ou temporário. E aí, é claro, a legislação vai trazer algumas referências para período de tal a tal, para período posterior, como que faz, se é descontínua, se não é contínua, se é superior a 4 módulos. Quem são essas pessoas aqui que ele está englobando? Aqueles que não são segurados especiais. Então, não se enquadra como segurado especial, não vive em regime de economia familiar, seja pescador ou seja rural, se enquadra aqui como contribuinte individual. A pessoa física, proprietária ou não, do quê? Que trabalha e explora atividade de extração mineral no garimpo. Essa pessoa, contribuinte individual. O ministro de confissão religiosa. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio da Previdência. O titular de firma individual urbana ou rural. Olha como a legislação ela vai atrás de todos os detalhes. O diretor não empregado, membro do Conselho de Administração de Sociedades Anônimas. Todos os sócios nas sociedades de nome coletivo. O sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho nas sociedades por cota de responsabilidade limitada. O associado eleito para cargo de direção em cooperativa. Estão escutando? Isso é importante, porque a gente discute muito que o cooperado não tem que fazer o pagamento. Mas o associado eleito para cargos de direção em cooperativa, sim, tem uma peculiaridade dessa questão que a doutora Maria Helena Carreira Alvim pediu para eu falar. Nós vamos falar na próxima aula, quando a gente for tratar exclusivamente da contribuição do contribuinte individual com cooperativa. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica. O aposentado de regime previdenciário nomeado magistrado classista. O condutor autônomo de veículo rodoviário. O condutor autônomo e o auxiliar do condutor autônomo. Então, eu estou falando esses detalhes para vocês, eu até estou lendo aqui, porque eu fiz um apanhado na legislação, para a gente verificar todas essas pessoas. Vocês vão ver assim, a gente não precisa aqui fazer a leitura de todos, mas é só para mostrar para vocês que a legislação, ela englobou todos os casos. Ou seja, trabalha, aufere renda, é contribuinte obrigatório. Não tenham dúvida, não há como fugir disso. Então, trabalhou e auferiu renda é o quê? Contribuinte segurado obrigatório da Previdência Social. Bem, quem mais a gente poderia colocar aqui? O notário, o tabelião, o feirante, está descrito aqui, a pessoa que edifica a obra de construção civil, quem que é? O pedreiro, o mestre de obras, o médico residente, o pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, desde que o barco tenha mais de 2 toneladas brutas de tara, o incorporador, o bolsista, o árbitro. Então, esses são detalhes para você ver que a legislação foi atrás de tudo para não deixar passar nenhuma atividade que ofere renda. Bem, se isso ainda não for suficiente, a gente tem a parte que coloca, então, que são todas as rendas, né? Então, todos os créditos que a pessoa receba, que advenha do exercício do trabalho constitucionalmente imposto. Então, nós já falamos agora, segurado obrigatório é um grande grupo, para quem está chegando agora, vamos relembrar, eu tenho dentro dele os trabalhadores empregados, eu tenho o trabalhador doméstico, eu tenho o contribuinte individual, que eu acabei de ler inúmeros detalhes para vocês, falei, olha, é um dos mais complexos, né? E agora nós vamos falar de quem? Do trabalhador avulso. Vocês lembram o que é trabalhador avulso? Quem é essa pessoa, essa figura do trabalhador avulso? E eu trago aqui para vocês, que eu acho que para ficar bem claro,
essa descrição está na lei e eu gosto muito dela. Aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra, nos termos da lei ou do sindicato da categoria. Existe uma discussão, né? Conversando até com um dos meus alunos esses dias, ele falou que essas regras tinham mudado um pouco, aqui no Porto de Paranaguá elas estavam sendo utilizadas um pouco diferente, mas na região do Nordeste continua do mesmo modo. Então eu posso ter tanto o sindicato como o órgão gestor de mão de obra fazendo esse intermédio dessa relação. Bem, são pessoas que não têm vínculo de emprego, mas a relação que elas possuem com esses órgãos é muito parecida como se fosse, sim, um vínculo de emprego. Por quê? Porque é uma forma de você dar proteção para essas pessoas que não trabalham fixas para uma única empresa, mas que estão em determinados lugares para realizar todos os dias o seu trabalho, né? Como o trabalhador avulso, aquele que presta um serviço no qual é necessário, mas que não é uma empresa que precisa dele todos os dias. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente conseguir dizer quem são essas pessoas. Primeiro, o trabalhador que exerce atividade portuária, capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilâncias de embarcação e bloco, o trabalhador de estiva de mercadoria, inclusive carvão e minério, o trabalhador de alvarenga, aquele que faz embarcação para carga, descarga de navio. Então, quem frequenta, por exemplo, o porto aqui, perto de Curitiba, a gente tem o porto de Paranaguá, em Itajaí tem um outro porto, né, a região daqui que eu conheço, fora todos os outros das regiões do país. Mas é só em portos que eles trabalham? Não, não é. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, o ensacador de café, o ensacador de cacau, de sal, de similares, o trabalhador da própria indústria de extração de sal, o prático de barra, e daí essa a gente volta novamente para falar de porto, o carregador de bagagem em porto, o classificador e movimentador de empacotadoras de mercadorias em portos. É claro que a gente acaba sempre, quando fala do trabalhador avulso, a gente pensa no porto. Mas é importante falar que não é só aquele que trabalha no porto. Pode envolver também aqueles que trabalham no meio rural, né, como, por exemplo, o ensacador de café, de cacau, esses exemplos que a gente viu ali. Bem, o que mais? Aí eu tenho a minha quinta categoria. Então, nós falamos a primeira, né, eu estou sendo bem repetitiva, mas eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer. Nós temos os segurados divididos em obrigatórios e facultativos. Os obrigatórios se dividem em 5 categorias. O segurado empregado, o segurado doméstico, contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Quem é o segurado especial? O segurado especial é aquela figura que há muita discussão em torno dela, mas quem é? Né? É a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração, trabalhe na função de, e aí vem as funções, produtor, proprietário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, explorando atividades quais? Agropecuária, seringueiro ou extrativista vegetal, pescador artesanal. Então, nós temos aí 3 possibilidades, né? 4 possibilidades de tipo de extração, ou seja, tipo de exploração de atividade que nos leve ao segurado especial. E aí nós temos várias discussões. O que a gente entende, o que a legislação entende como regime, o tão famoso regime de economia familiar? É a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Então é importante dizer que eu só não posso ter empregado permanente, mas eu posso sim, né, com as novidades que a legislação foi trazendo ao longo do tempo, esclarecendo o que às vezes ficava um pouco turvo,
eu posso sim ter uso de máquinas, posso também ter o trabalho, o auxílio de terceiros, mas tudo dentro de umas regrinhas que são colocadas pela legislação, que a gente estuda muito mais essas regrinhas, inclusive quando a gente fala de benefício previdenciário. Então, nós acabamos de dividir. Terminamos a classificação dos segurados obrigatórios. Então, nós temos esse grande grupo e agora eu vou falar do segundo grupo, que são os segurados facultativos. Quem são os segurados facultativos? Segurados facultativos são aqueles que optam por serem contribuintes da Previdência Social. Poxa, professora, mas alguém opta por isso? A Previdência está quebrada, todo mundo fala mal da Previdência. Por que alguém vai fazer essa opção? Essa opção é para aquele que quer fazer um planejamento previdenciário, ou seja, proteger a si ou aos seus dependentes, mesmo não auferindo uma renda própria. Então, um exemplo aqui, eu posso ter uma pessoa que não aufere renda que seja objeto de uma contribuição previdenciária compulsória, mas eu posso ter a dona de casa, eu posso ter o síndico de condomínio que anda não remunerado, o estudante, eu posso ter aquele brasileiro que acompanha o cônjuge num trabalho no exterior. Então, uma pessoa que não tem uma atividade própria de que ofere renda, mas que tem o interesse de fazer o seu planejamento previdenciário. Não é raro, nós temos várias pessoas que contribuem com o segurado facultativo, e aí a gente vai fazendo planejamentos também, como, por exemplo, a gente tem pessoas que muitas vezes estão discutindo um benefício por incapacidade na justiça, tendo que discutir essa questão da incapacidade na justiça, ela prefere não ficar na dúvida se faz o recolhimento, não, e recolhe como facultativo. Ou seja, ela vai fazer o recolhimento porque ela não está em condição de trabalhar. Ela tem um problema de saúde, mas ela está com o benefício em discussão na justiça, ela não tem certeza que ela vai ter o benefício, que ela vai conseguir gozar daquele benefício. Então ela quer, para se resguardar, continuar fazendo recolhimento. Como é que ela vai fazer? Fazer a título de facultativo. Então tem várias coisas que o facultativo vai importar para nós quando se trata de planejamento. Bem importante lembrar, embora não seja uma aula de benefício, é uma aula de custeio, é importante a gente frisar que o benefício do segurado facultativo possui muita diferença do segurado obrigatório. Por exemplo, recolhimento em atraso, o segurado facultativo ele pode fazer alguns recolhimentos, né, dentro do prazo de 6 meses, mas ele não faz recolhimento em atraso, ele não pode reconhecer muitos anos depois que uma determinada atividade ele queria ter feito recolhimento. Por quê? Porque o ato de vontade de você escolher, a faculdade de você querer ser um segurado facultativo, ela tem que ser contemporânea ao momento. Diferente do segurado obrigatório. Ele pode, depois de 10 anos, falar, nossa, eu trabalhei em determinada área, eu era um segurado obrigatório da Previdência e eu não recolhi. E agora eu quero recolher atrás, ao passado. E aí ele vai seguir um conjunto, que nós vamos ver nas últimas aulas, um conjunto de requisitos para poder fazer esse recolhimento, mas ele pode sim fazer. O que ainda é importante aqui, né? Eu quero citar para vocês 2 observações muito importantes quanto ao segurado facultativo, que muitas vezes acaba sendo desrespeitado pelas pessoas. O que é? Não é permitida a filiação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio da Previdência Social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimentos, e desde que não permitida nessa condição a contribuição ao respectivo regime próprio. É bem importante colocar esse detalhe, porque muitas vezes a gente vê o quê? Muitos advogados orientando ao profissional do regime próprio que para fazer um planejamento ele também faça o recolhimento como facultativo. É um problema isso. Se ele quiser fazer um recolhimento, é interessante que ele exerça alguma atividade de regime próprio, como, por exemplo, aulas particulares, revenda de algum produto, para que ele faça, quando quiser, concomitante com o regime próprio, contribuições como segurado obrigatório. Porque é terminantemente proibido, nessas condições que eu acabei de ler para vocês, que tenha recolhimentos como facultativo aquela pessoa que está afiliada ao regime próprio. E ainda, né, não é permitida a filiação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo de servidor público aposentado, qualquer que seja o regime da Previdência Social ao qual ele esteja
vinculado. Então, para fixar, o que a gente tem que fixar aqui no final? O que difere um segurado obrigatório de um segurado facultativo? A diferença é o ato volitivo de vontade que a gente comentou no início da nossa aula. Enquanto o segurado obrigatório, ele tem que fazer, compulsoriamente chamado a fazer esse recolhimento, no segurado facultativo a gente tem um ato de vontade, ou seja, existe uma faculdade, o elemento volitivo de vontade, esse elemento, ele é fortemente importante, por quê? Porque ele é o norteador de você querer se filiar à Previdência Social. Essa é uma grande diferença que a gente encontra. Bem, o que é importante falar para vocês também? Filiação e inscrição são temas que são importantes quando a gente fala de custeio previdenciário. Por que são importantes falar de filiação e de inscrição? Porque são coisas diferentes. Veja, a filiação, eu comentei com vocês na aula passada, quando a gente falou de direito constitucional, eu falei para vocês dos princípios, lembram? E aí eu disse o seguinte, olha, a filiação é um vínculo que se estabelece entre a Previdência e as pessoas que para ela contribuem, do qual decorrem direitos e obrigações. O segurado obrigatório tem filiação automática, ou seja, decorrente do exercício da atividade remunerada. Enquanto que o segurado facultativo, ele necessita do quê? De uma inscrição, de um ato material. Por que ele necessita desse ato material? Porque eu disse para vocês, é um elemento de vontade. Enquanto que o segurado obrigatório, pelo simples exercício do trabalho, ele já está, ou seja, ele já tem a sua filiação automática, não acontece o mesmo com quem? O segurado facultativo. Por isso que eu não posso, 10 anos depois, fazer o recolhimento em atraso do segurado facultativo. O que falta para ele? Elemento volitivo de vontade. Ele não tem filiação automática. Diferente de uma pessoa que exerceu atividade, por exemplo, como dentista, encanador, empregada doméstica, diarista, e essa pessoa tem como provar a atividade, naquele momento ela não recolheu, mas ela foi uma segurada obrigatória. Se ela foi uma segurada obrigatória, automaticamente ela tem o quê? A sua inscrição pelo exercício da atividade remunerada. E a inscrição? O que é a inscrição? Só para a gente frisar aqui. Ela é o ato material da filiação. Eu falei para vocês que a filiação é automática. E o que é quando eu me inscrevo? Como que eu faço isso? Então, a inscrição ela vai requerer a comprovação de inúmeros dados e ela vai ocorrer materialmente, normalmente, através do INSS. Para o empregado avulso, vai ser o preenchimento dos documentos que habilitem ele ao exercício do trabalho. Para o empregado doméstico, basta o quê? A apresentação do documento que comprova o exercício do contrato de trabalho. Já o contribuinte individual vai ser a apresentação do documento que caracterize sua condição ou exercício da atividade profissional, seja ela liberal ou não. E o facultativo, como sempre, apresentação de um documento de identidade e declaração de que não se encaixa, né, na categoria de segurado obrigatório. Na prática, preciso de tudo isso? Olha, na prática as coisas não acontecem tão exatamente da forma que está na lei. Então eu posso dizer o seguinte para vocês, o segurado facultativo pega o carnê, vai lá, faz o recolhimento dele com 14,06, por exemplo, né, que é o facultativo mensal. Depois eu tenho, por exemplo, o facultativo no 11%, que é o 14,73, todos esses códigos que nós temos do facultativo. Se ele recolher com o facultativo, for lá e começar a recolher, normalmente, e olhe bem a palavra que eu usei, normalmente não deve ter problema nenhum. Ele não foi até a agência, ele não fez a declaração que a lei manda. Mas, teoricamente, isso não vai dar problema nenhum. E normalmente não dá. Para o contribuinte individual, normalmente também ele acaba não tendo problema. Mas, se a Previdência pedir que ele faça a comprovação da atividade, isso pode acontecer? Pode. E a gente tem visto cada vez mais isso acontecendo, por exemplo, na ação judicial. Quando o contribuinte individual ele tem períodos muito salteados, ele tem janelas de contribuição, e aí, muitas vezes o INSS pede que ele faça a comprovação da atividade ou que ele recolha o lapso inteiro, que ele feche essas janelas que estão em aberto. Então tem que ter muito cuidado, porque todos esses detalhezinhos são importantes, sim, quando se trata de custeio previdenciário. Ainda para terminar, e aí a gente termina hoje falando dessa parte, né? O que é empresa para fins de custeio previdenciário?
E essa parte é bem importante. Ora, vocês precisam entender que muitas vezes, além de caracterizar a empresa em si, eu tenho uma figura do equiparado à empresa. Ora, o que é um equiparado à empresa? Eu posso ter uma pessoa física equiparada à empresa para custeio previdenciário? Posso. E aí começam os pequenos detalhes da nossa matéria de custeio. Por quê? Porque depende a atividade ou o vínculo que eu tenho com o outro profissional para que possa, sim, eu ser equiparado à empresa e passar a ser o responsável tributário pela contribuição previdenciária. E aí a legislação faz uma lista, e eu vou ler para vocês porque acho que é muito interessante de saber, que é o seguinte: equipara-se a empresa no direito previdenciário para fins de contribuição o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, a cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o condomínio, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira, o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra, o proprietário do imóvel, o incorporador ou o dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação ao segurado que lhe preste serviço. Isso está no artigo 14 da 8.213, e é extremamente importante a gente entender que nem sempre empresa é o conceito simples de empresa. Eu posso sim ter pessoas que são equiparadas à empresa, e são essas que eu li aqui para vocês. E a empresa em si? Quem que é a empresa tradicional? A empresa tradicional é aquela firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, seja ela urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Quem é, então, o empregador doméstico? Que esse a gente não falou. É aquele que pessoa, família ou entidade familiar que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa o empregado doméstico. Então, vocês vejam que eu mais uma vez frisei para vocês que não pode ter caráter lucrativo quando fala do trabalho doméstico. Por quê? Isso vai dar diferença? Claro que vai. O responsável tributário sempre vai ser o empregador doméstico, quanto a isso não há diferença. Mas vai fazer diferença as obrigações tributárias daquele empregador. Se ele tem atividade remunerada, ele tem atividade remunerada em casa, ele tem atividade lucrativa em casa, a atividade lucrativa, por exemplo, vai levar ele a quê? A cota patronal. Nossa, mas eu posso ter um trabalhador na minha casa, na residência, e eu, empregador doméstico, ser devedor de cota patronal? Posso, desde que na minha residência aquele empregado trabalhe auferindo lucro. Então, vejam só que são detalhes que nós vamos ver melhor na semana que vem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em quem me mandou abraço. Para variar, o meu computador já travou aqui. É uma maravilha, ele trava. Eu nunca consigo ver quem está mandando mensagem. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir no celular para conseguir mandar mensagem para quem escreveu de tarde para mim. Aqui. Abri. Aqui, então tem 23 comentários hoje. Luciene, sua aluna predileta. Luciene e o Denner, né, estavam discutindo essa questão do aluno predileto. Luciene, você é minha aluna predileta e o Denner é o meu aluno predileto. E para os outros eu vou dando outros adjetivos, a gente vai arrumando adjetivos ao longo do tempo. Célia Mara, um grande abraço. Meu grande amigo Miguel Orvat Júnior me mandou um abração aqui também, me mandou sucesso, um beijo grande para ele. Andréia, meu braço direito, Kátia Simões, oba, aula com a mais top. Não, com a mais top não, mas fico bem feliz já de ser, né, pelo menos ser lembrada pelos meus alunos com muito carinho. Cláudia Araújo, um grande abraço, obrigada pelo carinho sempre. Marinês, minha grande amiga também, um grande abraço. Soraya Dresler, doutora Maria Helena Carreira Alvinho, o maior prazer é ter aqui a doutora Maria Helena sempre dando um oi, passeando aí pelas minhas postagens, eu fico muito feliz. Olha o que ela disse aqui. Quando
quando puder, dar uma pitada sobre a possibilidade do contribuinte individual obter aposentadoria especial, pois a contribuição adicional foi criada para as empresas. Perfeito, doutora Maria Helena, nossa terceira aula, a aula de semana que vem, nós já vamos tratar disso. Daí nós vamos entrar no custeio, na contribuição e nos direitos reflexos dessas contribuições. Osair Ribeiro Moraes, um grande beijo. Alessandra Moraes, Antunes, só ao vivo, não dá para assistir depois? Dá para assistir depois, sim. Essa aula, ela fica aqui no Face, fica na minha fanpage e fica no meu canal do YouTube também. O canal é bem recente, então vocês vão ver que a maioria das aulas, os comentários, eles estão na fanpage, aqui do Facebook, como professora Ana Paula Fernandes. Mas quem quiser acessar o YouTube, as aulas estão todas lá, tem todas as minhas lives também da época que a gente estava discutindo bastante a reforma previdenciária, então vocês podem usar lá também. Michele Cezilo lá e Célia Lia Oiê. Bem, super querida, Michele Cezilo foi a primeira a participar da minha aula da outra vez, e a Célia Lia também é uma aluna que está sempre comigo. O pessoal travou aqui completamente, não estou conseguindo fazer correr os outros recados de hoje. Ah, não, consegui aqui, ó. Morone Mendes, professora retada, parabéns, obrigada, Morone. Adriana Marçal, cheguei. Adriana, um super beijo para você, faz tempo que a gente não se conversa. Falando de Limeira, São Paulo, um abração para Limeira. Quem mais? Deixa eu ver aqui, Luciene. Sheila Araújo, Antonieta Docena, minha amiga Nabirra, Marli, Eduardo Rafael, Sheila Araújo, um abraço, querida, Deus abençoe e obrigada. João Optizo, um abração, João, saudade de vocês. Carlos Eduardo, Sheila Araújo, mande um abraço para o povo de Itapipoca, minha terra querida. Obrigada, querida, muito obrigada. Um abração para o pessoal de Itapipoca. Alan Anísio, Daniele Monteiro, Vera Queiroz, Renata Leite, Vera, super abraço. Vera, um grande abraço para você também. Maria Helena, brilhante, como sempre. Obrigada, doutora Maria Helena. Estou tentando ser o mais claro possível. Essa matéria é uma matéria complexa. Então, a minha sugestão foi fazer esse encontro em 6 aulas para a gente tentar descomplicar ao máximo o custeio. As aulas começam um pouquinho mais devagar, porque a gente tem que passar pela teoria. A primeira aula foi só princípio. A segunda aula foi só classificação de segurado em empresa. Na semana que vem a gente entra exclusivamente na alíquota e no tomador, ou seja, aquele que é o responsável tributário pela contribuição. A aula vai ficando um pouquinho mais difícil até a gente chegar na sexta aula, quando a gente vai discutir em si o que está sendo agora em voga discutido no CARF, no Tribunal Administrativo. Bem, um grande beijo para todos vocês. Eu aproveito aqui, não sei se tem alguém que deixou que ficou sem beijo. Sandra Maria Sete, Sandra Mara Sete, minha grande amiga, também um grande beijo. Andressa Bittencourt, Cláudia Martins, Kelly, Bini, Vita Guimarães, professora, parabéns, obrigada, Vita. Quem mais? José Ricardo, meu amigão, um abraço. Luiz Junqueira, acho que eu não esqueci de ninguém. Ana Carolina, minha amiga querida também. Então, acho que hoje eu já mandei abraço para todo mundo que eu estava aqui devendo. Na semana passada, a gente prometeu fazer o sorteio de um livro. Então, só para lembrar vocês, o livro foi sorteado. A ganhadora foi a Vitória, que é uma pessoa super querida também, que me acompanha já há um tempão. E aí a Vitória já entrou em contato, a minha assessoria já entrou em contato com ela vai receber o livro em casa. E hoje não tem um livro para sortear. Eu vou deixar para sortear o livro lá na terceira aula. Hoje eu vou sortear uma coisa diferente. Hoje, então, para todo mundo curtir e comentar, eu vou sortear a apostila de custeio previdenciário minha, tá? E a pessoa vai receber ela daí no modo digital, mas vai receber por e-mail. Então, hoje o sorteio é a apostila de contribuição previdenciária dessas 6 aulas que nós estamos tratando, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Eu agradeço muito o carinho, as postagens que eu tenho recebido, os e-mails. Eu espero que essas aulas sejam muito úteis para vocês, porque do mesmo modo que eu tive a oportunidade de aprendendo ao longo dos anos de direito previdenciário, eu quero poder também dividir com os meus alunos a importância de aprender custeio. Não tem como lidar com benefício sem a gente conseguir entender como esse benefício é custeado. E como eu falei em Campinas, mando um abração para a Dani, que me levou, palestrei em Campinas no sábado, agora ao lado de grandes amigos, e eu disse lá e vou dizer mais uma vez para vocês, direito previdenciário é um direito humano fundamental. Mas ele é só um direito social? Não, ele não é.
E ele é diferente por quê? Porque ele é um direito social atrelado à contrapartida financeira. Então, a gente não está falando de esmola, a gente não está falando de doação, a gente não está falando de nada dado para o segurado. Nós estamos falando de algo com o qual ele contribuiu, ou seja, ele pagou, ele teve uma contribuição para ter esse direito. E por esse motivo ainda, não que os direitos sociais no geral não sejam importantes, mas isso torna o direito previdenciário ainda mais importante, ainda mais obrigatório que o Estado pague aos seus cidadãos, conceda a ele o benefício ao qual ele faz jus. Por quê? Porque não é de graça, ele paga para isso. E nessas aulas vocês vão ver comigo o quanto ele paga para cada um desses direitos. Ou seja, nada é de graça quando se fala de direito previdenciário. Mas é isso. Obrigada, meus queridos. Um grande abraço. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem, quarta-feira, às 7 horas, voltamos para o horário normal. Eu já vou estar em casa, né? Hoje em Brasília, falei para vocês aproveitarem a vista, né? Nós estamos ali, ó, com a esplanada dos ministérios aqui, nessa janela aqui, ó, as luzes da esplanada do ministério. Então, um grande beijo para vocês. Semana que vem, já direto de Curitiba. Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem.